Sportinguistas, inscreve-te já no canal Zona Sporting Rumores e Notícias, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque o que vais ouvir hoje não é conversa fiada. O que se passa em Alvalade está envolto em silêncio, mistério e expectativa, e há sinais claros de que algo muito maior do que apenas futebol está prestes a rebentar. O jogo contra o Estoril pode ser apenas a ponta visível de um iceberg gigantesco que ninguém está a conseguir ignorar. Oficialmente, o cenário é simples. O Sporting viaja até à Amoreira para defrontar o Estoril este sábado, às 20h30, em mais uma jornada da Primeira Liga. À primeira vista, é apenas mais um capítulo de uma longa história de confrontos. No entanto, basta escavar um pouco para perceber que este encontro esconde uma carga simbólica e estratégica que vai muito além dos 3 pontos em disputa. O momento da equipa leonina é, no mínimo, impressionante. Em 6 jornadas, 5 vitórias, 18 golos marcados e uma derrota amarga no Clássico, que não apaga a confiança acumulada. A estreia na Liga dos Campeões foi demolidora, com um 4-1 sem contestação frente ao Kairat. Mesmo sem jogadores em plena forma em todos os jogos, o ataque mostrou vitalidade. Trincão a decidir, Pote a comandar, Morita a dar pulmão e jogadores como Jenny Catamo a regressar e a acrescentar ainda mais soluções. O plantel respira força. Do outro lado, o Estoril chega com 5 pontos apenas. Uma vitória, 2 empates, 3 derrotas. Uma equipa que, apesar da posse de bola e da tentativa de ser protagonista, não consegue traduzir essa filosofia em resultados consistentes. Ian Cathro, o treinador, admitiu sem rodeios que, antes de pensar no Sporting, o maior inimigo do Estoril é ele próprio. Uma declaração que denuncia fragilidade, quase desespero, perante uma temporada que ameaça descarrilar cedo demais. A estatística não perdoa. Nas últimas 4 visitas à Amoreira, o Sporting venceu todas sem sofrer um único golo. Desde o regresso do Estoril ao escalão principal em 2021, nunca conseguiu travar os Leões em casa. O último deseiro leonino na linha remonta a 2017, ainda com Jorge Jesus no banco. Desde aí, só domínio verde e branco. Nos 71 jogos oficiais já realizados entre os dois clubes, o Sporting soma 51 vitórias contra apenas 8 triunfos estorilistas. Os números são esmagadores. 172 golos marcados contra 70 sofridos. Favoritismo absoluto. Mas a questão que paira no ar não é se o Sporting vai ganhar. A dúvida é: qual é o verdadeiro peso deste jogo no contexto mais alargado? Porque, apesar da confiança que emana do balneário, há um silêncio inquietante nos corredores de Alvalade. Rui Manuel Borges falou do Estoril como uma equipa perigosa, capaz de criar oportunidades, mas quem o ouve percebe que as suas palavras escondem algo mais. É quase como se estivesse a ler um guião onde o foco principal não é o adversário, mas sim uma outra batalha travada longe das câmaras. E aqui entra a parte polémica. Há quem diga que o Sporting está a jogar em 2 tabuleiros ao mesmo tempo. No primeiro, dentro de campo, a equipa soma vitórias, cola-se ao FC Porto e constrói a confiança necessária para atacar o título. No segundo, longe dos relevados, a direção e a equipa técnica preparam movimentos que podem reconfigurar completamente o futuro imediato do clube. Os adeptos sentem-no, basta estar em Alvalade para perceber. As conversas já não giram apenas em torno de quem vai marcar ou de quem vai jogar. Há um nervosismo que atravessa o ambiente, uma ansiedade que ninguém consegue explicar em palavras concretas. É como se todos soubessem que algo grande está a ser cozinhado, mas ninguém tem coragem de o dizer em voz alta. O jogo na Moreira, por isso, já não é apenas mais uma jornada. É o pano de fundo para um enredo muito maior. É o palco onde os sinais começam a aparecer, discretos, quase invisíveis, mas suficientes para os olhos mais atentos captarem. Quem olha para este Estoril Sporting como apenas uma mais vitória, está a perder metade da história. E a pergunta que fica é inevitável. Que segredos escondem Frederico Varandas e Rui Manuel Borges? Que conversas são estas que têm mantido os dirigentes em reuniões de portas fechadas? Que movimento inesperado está a ser preparado, pronto a rebentar quando menos se espera? Prepara-te. Endrick, sim, o prodígio brasileiro do Real Madrid, pode estar a caminho do Sporting Clube de Portugal. Até há poucas semanas, a simples ideia soava absurda. Endrick, comprado pelo Real Madrid como uma das maiores promessas do futebol mundial, apontado como sucessor de Ronaldo Fenómeno e Neymar, parecia intocável. Só que a realidade em Madrid é outra. Mbappé chegou e transformou o ataque merengue numa fortaleza quase impenetrável. Vinícius Júnior é intocável. Rodrigo mantém estatuto. E, de repente, Endrick tornou-se uma peça de luxo, jovem, talentosa, mas sem minutos suficientes para justificar tanto investimento.
Os números falam por si. Em 37 jogos oficiais, somou apenas 847 minutos, marcou 7 golos e fez uma assistência. Muito pouco para alguém que precisa jogar, crescer, amadurecer. E o pior? O brasileiro de apenas 19 anos sabe que, sem tempo em campo, não terá hipóteses de se afirmar na seleção e muito menos de sonhar com uma convocatória para o Mundial. Foi aí que o Sporting entrou em cena. Frederico Varandas, sempre atento ao mercado e às oportunidades que outros consideram impossíveis, viu a brecha. Rui Manuel Borges, consciente de que precisa de mais armas ofensivas para manter o ritmo na Liga e na Liga dos Campeões, deu o sinal verde. O contacto foi feito, a proposta está em cima da mesa. Vir para Alvalade por empréstimo, com garantias de minutos, protagonismo e um projeto de crescimento claro. E é aqui que a história ganha contornos épicos. Porque se este acordo se confirmar, não será apenas um reforço. Será um statement, uma mensagem clara ao futebol português e europeu. O Sporting é capaz de atrair talentos de elite mundial. E convenhamos, não há melhor montra para um jovem como Endrick do que um clube que sabe formar, potenciar e lançar jogadores para o estrelato. Cristiano Ronaldo é o exemplo eterno, mas basta olhar para nomes recentes como Nuno Mendes, João Palhinha ou Mateus Nunes para perceber que Alvalade continua a ser um laboratório de craques. A possível chegada de Endrick levantaria, claro, dilemas internos. Os jogadores aceitariam dividir o protagonismo. Trincão continuaria com o mesmo espaço. E os jovens da academia, como os Gaio, Rodrigo Ribeiro ou Afonso Moreira, não se sentiriam abafados pela presença de um fenómeno mediático? São questões pertinentes, mas que, segundo fontes próximas, já foram equacionadas por Rui Borges. A resposta é simples. Quando se tem a hipótese de contar com um talento como o Endrick, não se hesita. A concorrência interna só vai elevar o nível de todos. E não é só dentro do relevado que o impacto seria gigantesco. Fora dele seria uma jogada de mestre em termos de marketing e projeção internacional. Imagina o que seria ver camisolas do Sporting com o nome de Endrick a correr mundo. Imagina o que seria atrair patrocinadores, investidores e até novos adeptos no Brasil e noutros mercados emergentes. Este não é apenas um negócio desportivo, é uma revolução de imagem. O Real Madrid, por sua vez, vê esta opção com bons olhos. Emprestar Endrick para a Premier League ou Série A seria arriscado. A pressão é brutal, a competição é feroz e a possibilidade de queimar etapas é enorme. Já em Alvalade, o contexto é diferente. Há estabilidade, há menos pressão mediática e há espaço para jogar. É um ambiente ideal para o jovem ganhar minutos, confiança e experiência europeia. E não pensem que os merengues estão a ser benevolentes. Há estratégia nisto. Florentino Pérez sabe que, ao enviar Endrick para o Sporting, mantém-o sub-radar, mas num palco suficientemente grande para avaliar o seu real potencial. Se o brasileiro brilhar em Portugal, regressa a Madrid preparado para disputar lugar. Se falhar, não terá queimado etapas em ligas mais violentas. Enquanto isso, os adeptos sportinguistas vivem entre o sonho e a incredulidade. A simples menção de Endrick em Alvalade já gerou debates acesos nas redes sociais. Uns dizem que é impossível, outros acreditam piamente. Mas uma coisa é certa, há fumo. E onde há fumo, há fogo. E tu, sportinguista, consegues imaginar este cenário? Endrick a entrar em campo de verde e branco, a jogar com Trincão e Pote, a ser lançado por Morita, a marcar no mesmo relevado que viu Ronaldo nascer. Isto não seria apenas uma transferência, seria um momento histórico. Por isso, mais uma vez, inscreve-te já no canal Zona Sporting, Rumores e Notícias, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque a história não fica por aqui. E é garantido, se este negócio se confirmar, será o maior choque do futebol português nos últimos anos. Até breve, sportinguistas.